Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Doutor Alessandro aqui na área. Grande satisfação falar com vocês de novo. Estou aqui desde 2 horas da manhã e agora acredito que por um problema de insônia crônica. Não estou conseguindo dormir mais, mesmo tomando remédio. Tá foda. Minha cabeça não para, muita informação, muita coisa. E engraçado que eu aguento a pauleira o dia inteiro. Mas chega também domingo, durmo umas 15, 20 horas. Aí coloco em ordem as coisas. Mas é isso aí. Não tem dessa. A hora que dá vontade de levantar, acordar, trabalhar, eu caio pra dentro mesmo e não tem dessa. Você vê como é que tá bagunçada aqui minha sala aqui, ó. Aí livro no chão, livros no negócio da janela, né? Tudo separadinho, que são os livros que eu estou escrevendo, de PAD 8112 e Mandado de Segurança, que eu estou coordenando uma coleção junto com um colega da editora Juspod, e eu vou escrever quase toda a parte administrativa, até pelo fato de ter já alguns livros publicados, terminando agora o curso, um livro só de concurso de uso profissional, que tem 1000 páginas ele. E a coisa mais bacana, a minha mesa bagunçadérrima, cheia de coisas. Isso aqui é uma coisa muito louca que eu investi aqui agora, tá vendo? Esse robô aí, na verdade, é um scanner que escaneia livros, escaneia materiais maiores do que o outro scanner que está do lado, que escaneia 40 páginas por minuto. Então, por exemplo, a gente pegou um processo, buf, coisa de 10, de 2 minutos já está no servidor nosso. Bom, de todo modo, afora essas minhas loucuras decorrentes da minha insônia, o fato é que eu vim falar com vocês aqui a respeito da ida para Brasília, né? E de cara já pedi desculpas a vocês de não estar conseguindo dar um atendimento personalizado para vocês agora. Eu, claro, quando o processo é em grupo, eu falo que a gente tem que trabalhar em grupo, tá? Quando o processo é individual, a pessoa tem meu telefone celular, do escritório, conversa comigo, mas isso não quer dizer que os individuais que existem atualmente, eles tenham o tempo todo contato comigo, porque na verdade já sabe efetivamente o que vai acontecer, né? Mas o que está acontecendo nesse exato momento é uma dúvida a respeito das migrações, o que eu faço, o que eu não faço. E aí realmente é pertinente a dúvida, porém, eu estou numa situação que eu estou ao mesmo tempo, né, revertendo, brigando para reverter uma situação, um posicionamento aqui do Espírito Santo que é meio retrógrado, e estou provando que o tribunal está errado. Então é aquele trabalho que eu tenho que fazer de formiguinha em cada desembargador e demonstrando que eles estão repetindo as coisas óbvias de sempre, sem pensar. É um processo grande e importante. E ao mesmo tempo coordenando, né, a logística da minha ida para Brasília na segunda-feira. Mapeei já todos os juízes, já mapeei as sentenças, já mapeei todos os processos em andamento para saber como tem se portado e se comportado os magistrados em relação a cada processo. Porque se ele der uma decisão de um modo em um processo, ele não pode dar diferente em outro, né? A princípio, se for positivo até pode, mas se for negativo não pode não. Aí é o seguinte, pessoal, eu só vou pedir liminar para aqueles que entrarem individualmente. Por quê? Pela aquela questão que eu falei para vocês da percepção psicológica da coisa. Nem é jurídica, porque eu poderia entrar com várias isoladas que caíssem na mesma vara e conseguir, talvez, por uma questão psicológica, várias liminares, e uma que tem 20 pessoas, que poderia substituir aquelas 20 ações, que daria muito menos trabalho ao Poder Judiciário, às vezes por uma questão psicológica ele acaba não dando, beleza? Então,
são apenas as individuais que eu vou pedir nomeação. Mas, Alessandro, é certo o pedido de nomeação? Não, não é certo. Por quê? Porque tem varas que eu sei que não dão. Então, o que eu vou fazer? Você vai chegar e vai falar, eu quero entrar com individual, porque eu quero algo individualizado, personalizado, pá, e quero tentar eliminar. Caso a sua ação caia numa vara que eu vejo que o juiz é um juiz bom, porque eu já tenho mais de 3.000 sentenças, dá para avaliar, e nós temos 3 precedentes já, eu vou lá, adito a inicial, que eu já tenho já pré-pronta, ou seja, antes mesmo de chegar no gabinete dele, eu faço um aditamento na petição inicial e peço a eliminar. Se eu perceber que o juiz não é aquele cara que é de dar a liminar, mas é de certa maneira flexível, mas ele não dá para nomear, aí eu peço a reserva de vaga. E se eu perceber que ele é um juiz que só dá a decisão no final, aí eu não vou pedir liminar, não vou pedir nada, apesar de juntar tudo isso no processo e aí a gente tentar fazer com que o processo ande de uma certa maneira rápida, o individual acaba andando um pouquinho mais rápido, e depois pedir para quando ele sentenciar, ele antecipar a tutela na sentença para que você possa assumir, tá bom? Legal. Semi-individual, a princípio eu não pretendo pedir liminar também, né? Por quê? Porque é aquela questão psicológica, como eu falei para vocês. Juridicamente não tem fundamento, mas a gente tem que estudar o ser humano não só sob o aspecto do intelecto jurídico dele, mas das circunstâncias psicológicas, né? Aquilo que ele gera de percepção em relação a uma determinada situação. Por isso que é importante você entender um pouco de psicologia jurídica, psicologia no geral, até psiquiatria mesmo. É importante você entender, porque você consegue entender certos perfis, né? E isso é muito legal. Então, as semi-individuais, a princípio eu não vou pedir nada. A depender, eu posso pedir a reserva de vaga, que já é uma negociação, a depender do juiz que venha cair. Alessandro, eu estou na ação que foi extinta sem julgamento de mérito da 9ª vara, da qual 2 liminares foram deferidas. Então, eu não vou dar continuidade ao meu recurso, vou entrar com uma nova demanda que vai cair obrigatoriamente na 9ª vara e logo eu vou conseguir uma liminar. Cuidado, que não é necessariamente assim, porque pode ser que o juiz que esteja lá neste momento não seja um juiz bom, porque muda muito. E aquele juiz que deu a liminar, ele não está lá agora. Então, por exemplo, já nas ações que eu propor que cair na mão dele, eu posso pedir uma liminar. Então, tudo vai depender de vários fatores. Por exemplo, o INSS vai recorrer. Já recorreu da decisão do Danilo. Mas ele recorreu no dia 30. Ele recorreu tipo assim, foi dia 30? Foi dia 30. Danilo me ligou 8 horas da noite e falou, doutor, aquele jeitão dele, gente fina demais, doutor, INSS recorreu. Eu falei, Danilo, tá bom. Então, tá com sono? Não. Então fica esperando aí, que eu só saio daqui do escritório hoje depois que eu terminar a defesa do recurso que eu nem intimado tinha sido, mas que eu não queria deixar o INSS induzir o desembargador a erro. Eu destruí a peça do INSS no meio, entendeu? Porque ele chegou, nos juntou os documentos, falou que o processo era eletrônico. Eu falei, excelência, quem quer derrubar uma outra liminar e junta os documentos. Ele está querendo dificuldade porque ele está saindo pela tangente, mas eu vou mostrar a realidade aí. Chacina. Acredito ser bem difícil o desembargador de acatar aquela decisão. E eu estou de olho nos processos que a gente já conseguiu eliminar, porque eu não sou bobo nem nada. Não vou deixar ser proposto um agravo que venha derrubar uma decisão que eu consegui, entendeu?
Então, por exemplo, depois que na nona vara, por exemplo, ou na segunda, houver um recurso, antes de o desembargador analisar, eu chegar a apresentar uma defesa top, e o desembargador negar liminar, aí eu já tenho o aval do TRF. Aí o juiz vai ficar muito mais confortável em dar uma decisão, porque ele sabe que o tribunal não está revertendo a decisão dele. Deu para entender? Então tudo é estratégico. Você tem que pensar o seguinte: eu quero ganhar. Tem situações que dá para poder antecipar a vitória para agora. Tem situações que eu consigo antecipar um pouco mais para frente, mas de todo modo mais rápido do que seria o normal. E tem situações que não dá para antecipar, beleza? Então a gente tem que ter essas peculiaridades. Vale a pena migrar ou não vale? É aquilo que eu falei para vocês. Se vocês verem, e vocês já viram a inicial, vocês vão ver, e até mesmo eu juntei várias petições depois, mostrando que o mandado de segurança é um meio legítimo, cabe várias situações como essa, muitas pessoas já ganharam demandas semelhantes a essa com a MS, e por aí vai. Mas tem juiz que já tem decisão padrão, porque, poxa, imagine só, um juiz só, 2, 4, 5 mil processos. Se ele não quer julgar um caso, para ele não julgar um MS, é só ele falar que não cabe MS, que ele não precisa nem entrar no mérito da demanda. Mas isso aí, com todo respeito, é uma sacanagem. Porque, foi maldade. Claro que cabe o MS. Tanto é que o STJ, o STF, todo mundo admite isso aí. Mas, por outro lado, é aquela questão. Temos que tirar proveito e ver a coisa boa daquilo que aparentemente é ruim. Uma decisão dessa, principalmente depois que o processo já foi instruído e que ele estime sem julgamento de mérito, a gente vai com tudo e com toda a força para o TRF. Inclusive com decisão liminar, provavelmente mais para frente já confirmada. Então tem essas estratégias. Quem quiser desistir, por exemplo, das ações que estão na nona vara coletiva, pelo fato de já ter o precedente, dá para poder tentar brigar, mas o problema todo é aquilo que eu falei para vocês. Eu não sei quem é o juiz que vai instalar, beleza? Então, agora uma coisa é certa, na sentença o cara vai dar favorável, porque não tem sentido ele dar favorável para duas e não dá para os demais. Então, de certa maneira, vamos dizer assim, que nós já conquistamos a simpatia da nona e da segunda vara. Não que isso venha fazer com que consigamos uma liminar de cara, mas seria contraditório um juiz ele depois reformar uma liminar como essa, beleza? Então, por exemplo, quem tá na nona vara do edital 13 é uma situação que eu acho que seria interessante, eu na minha opinião, eu entraria com ação individual ou semi-individual, por esse fundamento. Por quê? Porque seria uma incompatibilidade o juízo ter opiniões diferentes para casos idênticos, entendeu? Só por conta disso. Mas, por outro lado, se você não quiser, seja pelo motivo que for, dinheiro, ou porque você quer continuar na coletiva, a gente está com uma argumentação muito forte na apelação também. E nada impede que você, caso perca na apelação, venha ajuizar uma demanda depois em primeira instância. Só não vai poder se lá no tribunal eles julgarem o mérito mesmo, e aí a gente não vai conseguir trabalhar. Até dá para trabalhar porque a ação coletiva ela é mais aberta, então as causas de pedido são distintas em alguns pontos da ação individual. Como eu disse para vocês, né? Então é mais fácil desistir da ação dos MS, porque MS eu posso desistir a qualquer momento. Do edital 13 não é toda a ação, no caso do edital 7, né, não é toda ação que dá para desistir, a depender do momento que ela está, eu não consigo desistir mais, mas eu
entendo que é possível propor uma outra demanda individualizada, diferente daquela proposta inicialmente. Mas essa eu nem penso em pedir liminar, porque essa é bem mais complexa, a gente tem que conseguir uma primeiro. E aí o que eu vou fazer? As nossas defesas estão excelentes, a petição inicial está excelente, a defesa da INSS foi horrível, a réplica foi um massacre. Vou despachar pessoalmente, explicar, mostrar e por aí vai. Ganhando uma dessa, acabou, entendeu? Já juntei na réplica que foi intimada, na última réplica que eu fiz, aquele julgamento que eu ganhei no CNJ, já juntei uma decisão da Daniela Maranhão, desembargadora da 5ª turma, afastando a cláusula de barreira e ressuscitando candidatos. Tá, ó, dá para fazer um livro a petição, deu 90 páginas a réplica. Aí você fala, Alessandro, o juiz não lê petição grande. Eu falo para você o seguinte, o juiz não lê nem petição pequena, para falar a verdade. E aí é melhor você fazer uma grande, porque se ele não lê, ele dá aquela decisão horrorosa e você fala, na hora de recorrer, fala assim, excelência, de tudo que eu escrevi, ele não leu nada. Agora, se eu faço uma petição pequenininha, sem fundamento, eu não posso falar isso. Então, veja, eu tenho muito mais trabalho para poder fazer um negócio bem feito. Eu estou fazendo um memorial que eu tenho que entregar daqui a pouco o desembargador para convencer a turma lá que eles estão numa linha de raciocínio equivocada que tem 60 páginas. Mas eu refuto detalhadamente o voto do relator, que foi o primeiro que estava com o processo e continuou aplicando o entendimento pacífico no tribunal em relação àquele ponto. E eu peguei todos os detalhes daquela decisão e derrubei ela passo a passo. E fui a fundo em todos os detalhes. 60 páginas, mas eu vou falar pessoalmente com os desembargadores. Por quê? Porque só assim se muda as coisas. Tem que ter estratégia, tem que ter mudança, tem que ter argumentação coerente, lógica e jurídica, tá certo? A gente tem que saber trabalhar com os argumentos, com as oportunidades, por isso que eu estou mapeando tudo. É interessante que, tipo assim, eu estou fazendo um programinha aqui, tipo, imagina só, um mapa mental, um mapa que vocês estudam aí, com todas as varas, onde tem todas as ações e como se portou cada juiz. Que aí, com base nisso, eu tenho uma previsibilidade, não só em relação às ações deles, mas em relação às que eles estão atuando atualmente no INSS. Isso é muito legal, sabe? Você vê, eu não abro, tipo assim, eu fecho muita ação, eu não posso reclamar que eu ganho um bom dinheiro na advocacia, mas eu invisto muito em livro. Esse scanner que eu comprei agora foi R$ 5.000 para poder o que? Ter mais rapidez, mais velocidade, mais produtividade. Eu sou um viciado nisso aí, cara. Ou seja, eu não gosto de trabalhar de qualquer maneira. E para eu poder atender a um público como vocês, uma quantidade grande como é o grupo de vocês, eu tenho que ter um suporte que não é meramente humano. É um suporte que tem que ser um portal, por exemplo, que você se sinta em casa e tenha acesso a mim sem eu instalar, através de vários vídeos meus, tutoriais, o andamento atualizado do seu processo, ou seja, manter uma relação de pessoalidade, mesmo eu não conversando pessoalmente com você o tempo todo, porque imagine, eu tenho mais de 1.500 clientes, tem muito mais, se eu for conversar com todo mundo, eu não trabalho, e aí na verdade eu estou perdendo um tempo que era para ser investido para vocês mesmos, entende? Então é o seguinte, ó, liminar só vou pedir para quem efetivamente vai entrar sozinho. Mesmo quem for entrar sozinho, se estiver desistindo de uma ação, e mesmo quem for entrar sozinho, mesmo não desistindo da ação, não quer dizer que eu vou pedir, vai depender da vara que vai cair, do juiz que vai estar lá, porque eu não quero queimar cartucho, legal? Você tem que pensar o seguinte, pô, Alessandro, você não vai pedir, por que você não vai fazer isso? Veja, eu sou tão interessado quanto vocês. Quanto mais liminares eu conseguir, mais o meu nome fica forte. Então perceba que se eu não estou pedindo uma coisa que é excelente para você, mas que para mim também é fenomenal,
Porque as únicas 3 liminares que existem no país, quem conseguiu fui eu, veja, é porque eu estou pensando absolutamente com a razão, de forma racional. E a gente tem que trabalhar dessa maneira. Eu gosto muito de ler sobre esse tipo de coisa, né? E agora começam as divagações filosóficas. E eu estava lendo um livro de argumentação jurídica interessante, em que tinha um júri e chegou na hora lá o promotor e falou o seguinte, ó, existe 99% de chance, de acordo com o laudo, né, balístico, de que aquela bala ela é proveniente do revólver dessa pessoa a quem se imputa o ato de homicídio. Beleza? Então é uma prova matemática. Então, meus amigos, contra fatos não há argumento. Aí olha que sacada teve a defesa. Isso num livro de retórica e argumentação. Ele chegou e falou o seguinte, a defesa. Senhores jurados, vamos imaginar que eu tenho aqui 100 balinhas de caramelo, tá certo? Embrulhadinhas. E eu pego essas 100 balinhas e pego uma balinha, sem vocês verem, injeto um veneno nelas, vocês sabem que eu estou fazendo isso, mas vocês não sabem qual é a bala. Fecho de novo, misturo e eu pergunto, alguém tem coragem de comer alguma dessas balas, mesmo sabendo que 99% delas são meras balas de hortelã? Ninguém vai comer nenhuma bala. Por quê? Porque existe uma possibilidade de você pegar a bala errada. Então existe uma possibilidade de o laudo estar errado e o camarada foi absolvido. Olha a argumentação do camarada. Que violência foi aquilo ali. Isso é fantástico. Então você saber trabalhar com a argumentação, e existem livros sobre isso aí chamados teoria da argumentação, retórica, hermenêutica, tópica, vários nomes. Isso tudo você engajando numa série de coisas, você constrói argumentos diferentes. Por isso que não existe petição padrão. Cada petição é diferente. Vocês nunca vão encontrar alguém que tem uma petição igual a minha. Por quê? Porque a minha petição é decorrente dos meus valores, daquilo que eu penso, da forma que eu penso, do jeito que eu penso. Tá legal? E da maneira que eu construo o argumento, tá? Então, vamos resumir da seguinte maneira. Quem quiser entrar com a ação,